terminamos o culto de quarta-feira agora, falando sobre um tema bem enraizado em nós, um culto bem forte, aonde nós tiramos aqui 3 personagens, e os personagens, eles quiseram seguir a Jesus, e declararam com os lábios, mas sem disponibilidade nenhuma, colocando uma condição de seguir Jesus, dizendo: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu beijar os meus pais. O outro: deixa eu enterrar os meus pais. E o outro disse: deixa eu te seguir. Descobrimos que o primeiro, a que pediu a Jesus para deixá-lo acompanhar na sua caravana ministerial, descobrimos que ele era um escriba. Então era alguém de grande importância, era alguém de títulos, era alguém de forma eclesiástica e também religiosa, e também trabalhava ao governo, a Roma, político. Descobrimos que ele tinha muito título. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, as aves têm ninho, os pardais, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Descobrimos que Jesus talvez tocou no conforto que ele tem no seu lar, talvez no luxo que ele tem na sua casa, e talvez Jesus quis mostrar para ele que às vezes fazer a vontade de Deus, ele não usufruir tanto da piscina no final de semana, da casa de praia talvez no final de semana, porque a obra e o dever lhe chamaria. Não seria sempre, é claro, Descobrimos também que o segundo personagem de Lucas capítulo 9, verso 57 ao 62, o segundo personagem, ele diz: Senhor, deixa eu enterrar os meus pais. Descobrimos pela linguagem original que o pai não havia nem morrido. Ele queria passar o resto dos dias com o pai dele, ele queria gastar o tempo de vida com o pai dele. Isso tem algum problema? Nenhum. Só que é alguém que tem uma chamada, é alguém que disse para Jesus que estava pronto, é alguém que estava se candidatando ao ministério. E Jesus, ele, de forma muito delicada e muito singela, ele não dá um fora nesses camaradas, apenas ele coloca dizendo que quem põe a mão no arado não pode retornar para trás. Uma vez que nós assumimos que nós somos em Cristo Jesus, nós devemos manter essa postura, devemos manter esse posicionamento. Não é pecado você passear, não é pecado você ir à praia, não é pecado você fazer um churrasco com a família, pelo contrário, mas também um pecado seria você fazer tudo isso e deixar a obra de Deus no qual você já fez um dia para lá. E por muitas vezes nós iremos ser convidados para alguns lugares, para algumas festas, em que vai bater com algumas escalas nossas e com algumas prioridades espirituais. E é isso que Jesus quer dizer. A mesma força que a gente tem para nossas conquistas, devemos utilizar também para o reino de Deus. E olhamos aqui, vimos aqui que o preço da chamada é muito caro. Por isso que a Bíblia diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamado, ele chama todos, mas para fazer uma obra específica, há uma escolha de Deus. Deus gosta daqueles que não são frouxos. Deus gosta daquele que ouve a voz dele. Ele olha para Josué e diz para Josué: Josué, seja forte, corajoso. Se Deus disse para Josué uma vez, chamando ele de forte, corajoso, Deus está dizendo para Josué: Josué, tem algo dentro de você, explora isso. A mesma questão também acontece com o Gideão. Quando Gideão está cercado pelos midianitas, não consegue prosperar, o povo está oprimido em um cativeiro espiritual e psicológico, onde ninguém consegue romper, ninguém consegue fazer nada. O Senhor olha para Gideão através da linguagem angelical. Um anjo aparece para Gideão, e o anjo disse para Gideão: Gideão, Deus é contigo, varão valoroso. Se você olhar o cenário de Gideão e você olhar o que Deus está dizendo, é incompatível. É como se a gente fosse falar: Deus é louco, me chamando para fazer isso, não está vendo o cenário não? Será que Deus não enxerga o cenário? Enxerga, por isso que Ele está te convocando. Você sabe que nas noites mais escuras são onde as estrelas mais brilham. Você sabe que nas coisas mais difíceis é onde o nome do Senhor é exaltado. Por exemplo, se você conseguir alguma coisa por meios fáceis, é fácil dizer assim: foi você. Mas agora, quando não há possibilidade, quando tudo dá ruim, quando você fala, as minhas forças esgotaram, e tudo dá certo, você fala, cara, só Deus pode fazer isso. O anjo, para confirmar no coração de Maria, Maria falou, não conheço, não tenho relações com José ainda, estou prometida para ele. O anjo vai dizer para Maria, Maria, tudo é possível que crer.
A Maria simplesmente sai do campo da incredulidade, da dúvida. Ela fala: então tá, já que Deus disse, cumpre em mim a sua vontade. Então, se tem alguma coisa para a gente fazer, essa é a hora, povo. Chegou a hora. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, mas hoje o Senhor vai colocar responsabilidade em nossos corações. Hoje você vai sair daqui carimbado, sabendo a sua missão. Hoje você vai fazer declaratórias e dizer que você foi chamado, escolhido, eleito no Senhor, ainda quando você era informe, ainda quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Diz o Senhor, lá mesmo, Jeremias 1,4: eu te chamei, eu te escolhi, eu te nomeei, designei as nações. O Salmo de número 139 relata que não havia ciência. Ciência quer dizer medicina. Não havia aparelho, a alta tecnologia que nós temos hoje, através de nós olharmos uma ultra morfológica. O que é uma ultra morfológica? Nós olhamos e vemos a feição da criança. É quase um retrato dentro da barriga da mãe. O que chegou ao nosso conhecimento no século 21 de hoje, no ano 2020, por aí, Deus já sabia há muito tempo. O Salmo parece que ele estava olhando o que nós já vimos hoje. Ainda eu informe no ventre da minha mãe, Salmo 139. Ainda quando eu era embrião, tu já me olhastes. Tu olhou meu tecido, a cor da minha pele, a minha altura, o meu peso, a tonalidade do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Tem alguém aí entendendo que você não passou desapercebido para Deus? Cada coisa em que você rejeita, foi Deus que projetou. Eu não gosto do meu nariz, Deus sabe dele. Eu não gosto da minha orelha, Deus que colocou ele. Eu não gosto do tamanho das minhas pernas, foi Deus que esticou assim. E tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Talvez você está colocando alguma ineficiência, alguma coisa na sua vida que deu errado, alguma informação de alguém no qual menosprezou o que você tem. Mas eu quero dizer, nessa noite de hoje, você é exatamente aquilo que Deus quis que você fosse. Você saiu da medida certa, do tamanho correto, nasceu do ventre certo e foi colocado na família certa. Deus, Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. Duas pessoas para dizer um amém. Oh. O preço da chamada. O preço da chamada começa quando eu tenho a minha identidade. Porque no caminho em que eu vou caminhar, se eu não souber a minha identidade, eu vou parar no próximo obstáculo. Para quem tem uma chamada, vai se aparecer opositores. Para quem tem uma chamada, vai se levantar os gigantes. E os primeiros leões aparecem na nossa própria casa. Não quero que você crie inimigos na sua casa. Mas é uma realidade, quando a gente olha as páginas da Bíblia, vemos que não precisou aparecer o Golias. Davi já tinha os inimigos, que eram os seus próprios irmãos. Não precisou aparecer a caravana do ismaelita. O próprio José já tinha os seus próprios irmãos. O preço de uma chamada começa com rejeição. Às vezes, criada por pessoas e colocadas em nossa cabeça. Eu não quero também fazer uma declaratória e dizer para você uma autoestima ao ponto de você se ensoberbecer e dizer assim, eu me amo e isso é o que mais importa. Não, isso você não precisa pensar, isso já é uma realidade. Quando Deus diz o mandamento, amarás o Senhor teu Deus todas as coisas, o teu próximo, Ele mandou você olhar para você também, dizer, você mesmo. Por que eu estou iniciando assim, de uma forma que eu não iniciei pela manhã? Porque para você acordar o dia de amanhã, você precisa saber quem é você. Para você aceitar o que Deus vai te propor aqui hoje, você precisa saber quem é você. Porque irão se levantar pessoas dizendo que aquilo que você é mentira. Irão levantar pessoas para dizer que é uma farsa. E irão te chamar até de fogo de palha. Até quando? Aí você vai declarar na sua alma, até Jesus voltar. Até que Ele venha. O fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não se apagará. Em Lucas capítulo de número 10, verso de número 1,
Completando a semana passada, quarta-feira, que nós falamos o preço da chamada, o nosso tema, a palavra temática hoje é ide. A palavra temática hoje que nós temos aqui hoje é o ide. Porque não adianta eu dizer, assim como os crentes disseram para Jesus, eu quero te seguir parado. Não, eu preciso me movimentar. Eu quero dizer para você que nem sempre o ide é sair de um lugar, mas é fazer o que você nunca fez no mesmo lugar. É ser o que você nunca foi no mesmo lugar. O id não quer dizer apenas geografia, ir para algum lugar. O id quer dizer levantar a cabeça e fazer o que você sempre teve covardia para fazer e nunca teve disponibilidade para assumir. O id quer dizer, a partir de hoje levantar-me-ei e irei dizer contra o meu pai, a partir de hoje estou de volta, pode preparar a sandália, pode preparar a roupa, o filho voltou. O id é colocar em prática tudo aquilo que você sempre botou no papel. O id é você juntar os sonhos que Deus já falou que tem ao teu respeito e você dizer assim, bater no peito e dizer, Deus, eu quero isso para a minha vida. O id, ele é atingir o sobrenatural. O id é você entrar numa esfera que você nunca entrou. É quase você invadir o terceiro céu. O id é você ter uma comunhão com Deus plena. O id é Deus usar a tua vida com poder e autoridade. O id é você dizer assim, Senhor, aonde o Senhor quer, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, a palavra enviar não está apenas restrita a sair de geografia. Essa semana eu cheguei para uma pessoa, ela estava aqui no culto da manhã, e eu disse para ela falou, eu perguntei na cara dela assim, irmã, qual é o seu chamado? Ela falou assim, pastor, o meu chamado é tal. Vou até dizer, ela falou, o meu chamado é dança. Aí eu falei assim, o seu chamado é onde o seu pastor lhe colocar. Eu falei para ela, o seu chamado é o ministério infantil. Aquilo começou a queimar dentro dela. E hoje ela já estava na sala em treinamento. E ela falou, pastor, é verdade. Porque por muitas vezes a gente acha que o nosso chamado é aquilo que a gente acha bonito nos outros. A gente às vezes acha que o nosso chamado é similar ao outro porque achou bonito o outro fazendo. Não existe chamado bonitinho. Não existe chamado com a cor que você quer. E na maioria dos chamados é o que a gente não quer fazer que Deus quer que a gente faça. A maioria do chamado bota a gente em conflito. Porque é muito fácil você criar um chamado dentro do que você gosta. Só que Deus, Ele não está perguntando o que você quer. Ele está perguntando assim nessa noite hoje, você entregou a sua vida para quem? Quem é que manda na sua vida? E a maioria de nós só queremos atingir alguma coisa, um chamado, quando faz bem para a gente e quando está dentro do nosso orçamento. Um orçamento de tempo. Mas o chamado de Deus não se encaixa nas nossas 4 linhas de limite. Ele excede o nosso entendimento. Hoje nós iremos sair daqui hoje bagunçando o território do inferno. Eu vou repetir mais uma vez porque eu estou sentindo falta até do senhor Silvio Santos aqui. Hoje nós iremos sacudir o território do inferno. Porque depois de hoje, quando você parar na fila da padaria e você vê que está demorando, não sai o pão, tem alguém do teu lado, você vai puxar assunto. Você vai começar a evangelizar. Vai sair palavras evangelísticas da sua boca. Talvez você olhando aqui hoje, vai dizer assim, pastor, eu não falo muito, eu não prego muito, eu não costumo evangelizar, porque eu não sei o que falar. Você sabe que esse foi o desafio dos apóstolos? Em Mateus capítulo 10, na primeira comissão, quando ele envia 12, os apóstolos disseram para Jesus, sendo um apóstolo, tá? Caminhando com Jesus, ele disse assim, Senhor, o que nós iremos falar? Jesus olha para a cara deles, imagine Jesus olhando para a cara dos 12, dizendo assim, vocês não vão falar nada. Eu porei as palavras na boca de vocês através do Espírito da revelação. Você sabe o que é você falar uma coisa, você fala, de onde não sabe essas coisas, gente? Pelo amor de Deus. Eu não sabia que eu era tão assim, não. O Senhor vai explorar o teu potencial. Alguém pode receber isso aí? Eu estou dizendo que o Espírito Santo vai te usar com poder, com autoridade. Lucas capítulo 10. Depois disso o quê? Que aqueles crentes chamaram Jesus e disseram que queriam seguir. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou adiante, 2 em 2, dupla,
as cidades e os lugares que ele havia de visitar. Eles foram e seguiram as suas instruções. E a primeira instrução foi essa: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Dá a mão à pessoa do seu lado. Começa a orar agora, a dizer: Deus, levanta ministros, levanta tios da escolinha. Estamos com uma igreja a ser inaugurada. Nós precisamos de 200 tios da escolinha. Levanta agora, em nome de Jesus, uma oração dizendo: Senhor, precisamos de músicos, precisamos de intercessores, precisamos de pessoas capacitadas e instrumentadas para trabalhar na tua seara. Levanta dentre os mortos que estão parados. Senhor, tira em nome de Jesus do anonimato os dons que estão invalidados. A partir de hoje, sopra poeira espiritual e bota o teu povo em ordem, um grande exército para marchar. Cadê a igreja orando, pedindo trabalhadores? Cadê a igreja orando? Cadê a igreja orando, pedindo ceifeiros? Cadê a igreja? Cadê os intercessores pedindo? Levanta um exército forte e numeroso. Será que a visão do profeta voltou aos nossos dias, pastor? Que visão? Um grande exército, só que caído. E o Senhor disse ao profeta: profetiza. Senhor, eles não querem levantar. Eu não perguntei se eles querem, mandei você profetizar. Exército de ossos secos, ou melhor, sequíssimos. Assim diz a palavra do Senhor. Levante, põe-te de pé. E de repente o texto diz que houve um ruído, Lucas. Um ruído de ossos se juntando. Sabe o que é osso se juntar? Um estava num lugar, outro estava no outro, mas se conectou. Sabe o que está acontecendo aqui hoje? Deus está conectando. Deus está unindo. Vai se levantar. A nossa igreja está de pé. A nossa igreja está pronta para o grande avivamento. A série é grande. E hoje, nessa noite, está levantando os ceifeiros. Ei! O texto nos diz: a colheita é grande. O que é colheita? O Senhor está dizendo aquilo que a gente nem enxerga. A gente de repente está olhando, o Fernando está dizendo assim: as pessoas não querem Jesus. Aí o Senhor está perguntando: eu mandei você olhar por essa ótica. Talvez a gente olha hoje o número de pessoas que se desviam, o número de pessoas que estão afastadas. Aí o Senhor está dizendo assim: não é para olhar nessa ótica. A colheita é grande. Se Ele está dizendo que a colheita é grande, eles estão... Na verdade, irmão, as pessoas estão sedentas. Para na esquina e começa a pregar. Vai entrar um, vai entrar dois. Bota uma camisa de Jesus e anda pelas ruas. As pessoas vão querer encostar em você. Elas estão sedentas, mas estão cegas e precisando de alguém para guiá-las. Se você colocar em rede social um flyer da igreja, certamente, no mínimo, centenas de pessoas irão curtir o seu flyer, irão olhar o horário do culto, a igreja no qual você congrega, para estar nela. Você é uma tocha. Você é uma torre. Sabe qual é o problema? Você olha para pessoas de milhões e dá ineficiência à sua vida. A sua vida arrasta multidões. O que Deus fez em você não foi pouca coisa, não. Não olhe para alguém que foi baleado e saiu e tem um bom testemunho. Olhe para você que carrega o nome que é sobre todo nome. Olha para você que foi chamado. Você é algo que Deus separou para esse exato momento. Deus não te colocou na época errada. Deus te chamou para essa hora. Mardoqueu olha para Esther e fala: Esther, você está no maior luxo aí no palácio, né? Ah, estou. E os judeus estão sentenciados à morte. O rei assinou um decreto que vai mandar todo mundo passar o serão, todos os judeus. Aí o Mardoqueu olha para ela, no conforto dela: Esther, se te calares aí dentro, quem sabe não foi para isso que Deus chamou para essa época, mas se te calares aí dentro, Deus vai levantar outro. Amados, não queira escutar isso na tua alma. Deus levantar outro para fazer o que você não quer fazer. Isso é uma síndrome de rejeição. Diga assim: Deus, que não parte de mim o teu espírito. Diga: Deus, que não se afaste de mim o teu espírito. Diga: tudo que Deus disse a meu respeito. Está fraquinho, hein? Tudo que Deus disse a meu respeito vai se cumprir.
A seara é grande, chamada de colheita, os trabalhadores são poucos. O que é trabalhadores na visão da Bíblia? Servos disponíveis. Orem ao Senhor da seara. Acredite, não é pela quantidade de pessoas existentes, mas é pela quantidade de pessoas ocupadas com o próprio umbigo, pessoas preocupadas com o seu próprio projeto. Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da seara, da colheita, e peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. O que é campo na visão da Bíblia aqui? O mundo. Então o texto está dizendo que o campo é o mundo, e o mundo precisa ser invadido pela luz. O Senhor tirou vocês das trevas, nos tirou das trevas. O Senhor diz em Mateus capítulo 5 que nós somos sal, que nós somos luz. E isso é uma verdade, mas não adianta sal com a tampa, não adianta luz debaixo da cama. Precisamos aparecer, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se todo mundo fizer o que eu falei na quarta-feira passada, o evangelho começa a mudar por nós mesmos. Qual foi a palavra que eu falei na quarta-feira? Chega num trabalho, chega na faculdade, chega onde você for, pessoal, sou crente, hein? Pronto. Porque as aflições irão vir, mas a tua declaratória que você fez vai fazer com que você se mantenha, que você não quer ser pedra de escândalo. A pior coisa é alguém ficar no 007, ela acaba sendo um comum. Então se declare quem você é, porque isso trará respeito. Aí você vai ver que no dia mal, alguém vai dizer para você assim, poxa, ore por mim. Aí você vai pensar dentro de si, hoje eu que estou precisando. Aí se cumpre a palavra na sua vida. Diga aos fracos. E nós, seres humanos, temos aqui, irmãos, em nossa memória, quando nós ajudamos outros, parece que a gente se faz uma autoajuda para nós. A gente melhora o nosso mundo, as nossas crises, quando a gente melhora a vida de outros. Quando a gente melhora a vida dos outros, a gente pode nem tirar o intuito da nossa vida, mas se a gente ajuda o outro, é como se a gente tivesse feito uma benfeitoria para nós mesmos. A minha oração essa semana é que Deus provoque bastante vocês, viu? Deus coloque vocês em situações no qual Ele vai garantir o sucesso, aonde Ele vai usar a sua vida, aonde Ele vai fazer que você seja um instrumento poderoso, ativado na mão dEle. Quando Ele dá a visão para Jeremias, no capítulo 18, Ele diz, Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, o que tu vês? Jeremias falou, Senhor, eu estou vendo um oleiro e um vaso na mão. Irmãos, a melhor coisa é deixar Deus trabalhar na nossa vida. A melhor coisa é dizer assim, Senhor, reconstrói o teu vaso, molda ele, bota a mão onde tu quer. Tem vaso aí, irmãos? Tem vaso aí, não? O campo é o mundo. Continuando a nossa mensagem, diz o verso número 3, agora vão e lembre-se de que envio vocês como cordeiro santo no meio de lobos. Uau, que medo! O Senhor vai me enviar naquela casa e tem fantasmas, assombração. O Senhor vai enviar eu naquela cidade onde habita um gadareno. Que privilégio isso, hein? No meio da onde ninguém tem solução, Deus está contando com você. Eu te envio como cordeiro no meio de lobos. Vou repetir mais uma vez, eu te envio como cordeiro no meio de lobos. Vou falar mais uma vez para que não se esqueça. Eu lhes envio como cordeiro no meio de lobo. Se o lobo quer ser lobo, se o lobo tem traição, se o lobo tem a ignorância dele, né? Se o lobo tem os dentes afiados dele, eu tenho obediência. E o que venceu no território quando se encontrava Davi e se encontrava o Golias, não era o tamanho da lança de Golias, mas era a obediência que estava na vida de Davi. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A ovelha sempre vence. Eu lhe envio como cordeiro no meio de lobos. Poxa, pastor, eu pensei que servir Jesus seria um mar de rosas. Cheio de espinho. Eu pensei que servir a Jesus era um mar com ondas brandas. De vez em quando vem uma série. De vez em quando fala, Senhor, de onde saiu tanto capeta assim, Jesus? Pelo amor de Deus, Senhor. Às vezes parece que a luta ela vem em série, igual assim, série, episódio 1, né?
Primeira temporada no episódio. Fala, Jesus do céu. Aí tu pensa que vai chegar o fim, Deus manda outra temporada cheia de episódios, né? Aí tu fala, Senhor, tem misericórdia em mim. Sabe o que Deus está fazendo quando tem algumas crises na nossa vida? Está trabalhando dentro da gente, aperfeiçoando aquilo que a gente é fraco. Na verdade, ele diz que a leve e momentânea tribulação, episódio, temporada, produz em você. A temporada, na verdade, não te mata. A temporada só te fortalece, traz experiência, traz habilidade. Sabe, irmãos, quem aprende a se relacionar com a crise, irmão, sabe se relacionar com qualquer outra coisa. Levante sua mão e diga leve. Quem está com uma leve e momentânea tribulação? Pastor, a minha é pesada, posso botar a mão no meio? Não, é leve ainda. Pesado foi o que ele carregou. Diga, a leve, momentânea tribulação me traz experiência, me deixa habilidades, me deixa mais sensível, não me afasta de Deus, me bota de joelho dobrado, com jejum semanal, com oração semanal. Quer vitória? Enfrenta a luta primeiro. Pronto. A leve e momentânea tribulação produz um efeito de glória excelente. Ainda não é uma glória boa, é uma glória excelente. Sabe, irmãos, quando nós olhamos aqui que nós somos chamados de cordeiros, estamos no meio de lobo, eu preciso entender qual o meu comportamento quando um lobo aparece. O que é lobo na Bíblia? Lobo é um opositor, é um inimigo, ou é uma luta. É o que a obra oferece, riscos. Só que eu não posso perder a minha resiliência de ovelha, porque um lobo aparece. Ontem, uma coisa simples. Ontem eu fui almoçar com a minha família, aí cheguei assim, aí ela pediu um prato, eu falei, me dá um risoto de camarones. Aí o cara entregou para mim o risoto de camarones, com aquele prato bonito, sabe aquele prato largo assim? Aí no fundo parece que tem uma tigela. Aí ele botou o risoto somente naquela tigela. Eu falei, tá bom, não estou com tanta fome. Só que não. Aí eu mexi assim no prato. Aí eu falei, cara, estranho, cara. O camarão caiu. Eu falei, acho que ele vem depois, né? Aí ainda para tirar, falei, deixa eu provar o sabor. Comi 2 camarão. Aí chamei o garçom. Se ele tirar o prato, eu comi 2 já, né? Tá bom, né? Aí falei, amigo, eu pedi risoto. Ele, sim senhor, tá aí. Eu falei, só que foi de camarão, não foi de arroz. Aí pegou meu prato, não, senhor, desculpa, pegou meu prato e levou lá na cozinha. E voltou com meu prato com mais 5, 6 camarãozinhos, pequenininho, miudinho, assim. Aí eu falei, amigo, o que você fez? Ele, não, sobrou na frigideira, aí ele colocou aqui. Eu falei, não pedi sobra. Resiliência, cordeiro. Eu dei uma aula ontem para a Esté e falei, Esté, é assim que se resolve os problemas. Eles vão ficar nervosos. Deixa ele, você tem que jogar resposta para ele. A sua pergunta tem que fazer eles trazerem resposta para você. E eu falei assim, amigo, depois que minha família acabar, você me dá conta. Peguei, embrulhei um guardanapo, o papel do meu talher, e joguei no prato e botei de lado. Ele, você não vai comer? Eu falei, não, comida bagunçada, que o senhor falou que restou lá. Não, eu vim para o restaurante. Em um restaurante com tema da Grécia. Não foi um restaurante da esquina. Na hora, atrás de mim estava o dono do restaurante. E ele viu que eu empurrei o prato. Aí me chegou a pessoa responsável, senhor, o que está acontecendo? Eu falei, senhora, eu pedi um risoto de camarão. Sim, só veio o arroz. E ela falou assim, senhor, posso justificar? Não é esse o nosso prato, não é assim que a gente serve. Eu falei, não senhora, eu já perdi até o apetite. Deixa minha família acabar, eu vou pagar tudo e eu vou embora. Porque o seu funcionário disse para mim, em que ele pegou o resto do camarão e jogou aqui, porque eu reclamei que veio 100. Pô, e não é assim que se atende um cliente. Não é dessa forma. O certo seria, deixa meu prato aqui, vai lá, pronto outro. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Eu botei todo mundo para pensar no restaurante. Meu prato ficou, daqui a pouco veio a mulher lá, com um prato. Esse aqui falou, prato de peão. Eu falei, tirou o olho grande, irmã. Daqui a pouco veio
a irmã com um prato desse tamanho, mas com muito camarão. Eu acho que tinha 100 gramas de arroz e 2 quilos de camarão. Com muito. E ainda por cima ela botou um camarão desse tamanho em cima para enfeitar o prato. Eu falei, cordeiro vencendo os lobos. Ela falou, tá bom. Eu falei, tá excelente. Aí até perguntei para ela assim, no próximo que pediu risoto, a senhora vai botar aqui assim igual ao meu ou igual ao anterior? Não, esse é o nosso padrão. Eu falei, então mantém. Onde eu quero trazer uma experiência para vocês. Qualquer um dessas pessoas levantavam, fazia gritaria com o garçom. Eu não paguei, fazendo direito. Eu vou pagar não sei o quê. Não é assim. Quando a Bíblia diz que nós somos cordeiro, é com essa mansidão, mas com as palavras corretas, pegando na divisão da alma e do espírito, botando eles para pensar. Primeiro, quando eu fiz essa ação, simplesmente empurrar o prato, tinha uma mesa na minha frente ou do outro lado. Se aqueles clientes vissem que a gente não fosse bem tratado, eles também não voltariam assim como eu. Eu nem sabia, mas eu sabia que tinha uma reunião atrás, né? Porque estava toda hora a gente lá, eu falei, tem alguma coisa aqui atrás aqui, né? Grupo de milícia aqui atrás, mas tudo bem. A ação é essa. Nós temos essa inteligência emocional para resolver problema, evitando os conflitos. Há uma inteligência dentro de cada um de nós e precisa ser explorada. Você não precisa pegar ninguém pela gravata e dizer, me paga! Você pode orar num quarto secreto que ela vai tirar e vai lhe pagar. Há algo sobre nossas vidas que nós precisamos exercer. A palavra nos chama de cordeiro em meio dos lobos. O que é lobo, irmão? O mundo. O lobo significa briga, intriga, descontrole. Mas cordeiro significa estabilidade, resiliência, sabedoria. Bota a mão sobre esse irmão do seu lado. Fala, cordeirinho de Jesus, profetizo sobre a sua vida um prato com 200 camarões. O que a Bíblia nos chama? Por que a Bíblia nos chama de cordeiro? Porque a cela que você está, vai aparecer um lobozinho. Na igreja que você está, vai aparecer um lobozinho. No teu trabalho, qual é o coletivo de lobo? Lobada. Vai aparecer uma alcateiazinha. Na tua faculdade vai aparecer os lobozinhos, em qualquer lugar, mas eles vão cumprir o que eles são. E o problema é que tem muito cordeiro deixando de ser cordeiro, porque o lobo está aparecendo. Eles vêm camuflado, eles vêm personificados assim, sabe, pintado da forma que a gente não entende, em que a gente olha cara de anjo, mas por dentro é um lobozinho doido para devorar a gente. Mas como é que a gente vai vencer? Com essa diferença: quem te enviou está te garantindo. Ele disse, eu enviarei vocês como cordeiro no meio dos lobos. Vai ter luta? Vai, mas ele enviou. Vai ter oposição? Vai, mas ele me enviou. Vai ter inimigo? Vai, mas quem te enviou garante a tua vitória. Alguém pode receber aí no teu espírito, amado? Pronto. Não levem dinheiro algum. Deu ruim, tem gente que só sai se tiver garantia. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. Não se detenha a cumprimentar ninguém pelo caminho. Bom, ele manda eu não levar nada. Ele diz que eu não vou ter onde inclinar a cabeça. Diz para mim beijar os pais e ir embora correndo. Diz que eu não tenho que enterrar a quem morreu. Só que o texto diz, não levem dinheiro algum. A gente está qualificando a nossa chamada. É como se a gente dissesse assim, se der eu vou. Fulano, por que você não foi fazer o que Deus mandou? Poxa, não tive dinheiro. Acredite que o que Deus mandou você fazer estava ainda dentro do propósito dele, aquilo que você não tinha. Mas dentro do propósito dele, aquilo que você não tinha, Deus contava que você ia vencer essa barreira para chegar até onde ele te mandou.
Que na verdade, o que Deus queria saber de você não era nem você ir lá, é você obedecer o ID dele. É você obedecer o que ele mandou. Vai, Senhor, estou sem condição. Então o que Deus não queria era que você chegasse lá, era que você levantasse e acreditasse na palavra dele. Por exemplo, Abraão demora muito tempo para entrar na terra no qual o Senhor jurou para ele. Mas o que Deus queria ver de Abraão? O levantar e o sair. Por muitas vezes Deus não vai nem olhar o que você vai fazer, mas Ele está olhando a obediência no qual você se levantou e foi executar. Então quando Deus te pedir alguma coisa, esquece você dizer: ah, Senhor, eu sou mais pobre, a minha casa é mais empobrecida, a minha tribo, esquece. Deus não perguntou o que você tem e o que você não tem. Ele apenas perguntou se você está disposto a obedecê-lo. Quando nós olhamos esse texto, nós olhamos que ele diz: não levem dinheiro, a coisa que a gente mais se apoia. Amanhã tem culto, ai, estou sem dinheiro da passagem. Amanhã tem um trabalho, ai meu Deus, o trabalho apareceu, não tenho dinheiro para ir. A gente sempre coloca alguma coisa, alguma condição. Apareceu uma oportunidade, uma boa compra, você fala: poxa, apareceu na hora errada, não tenho dinheiro. Se a oportunidade apareceu, é porque Deus já te concedeu essa graça de você possuir. Algumas coisas não serão dinheiro. Algumas coisas não será pelo seu nome, nem o que você tem. Algumas coisas Deus vai lhe dar sem condição para você saber que Ele faz mais do que você pensou, mais do que você imaginou e mais do que você pediu. Ele faz um convite para o profeta Isaías e diz: vinde comprar e sem dinheiro. André, acorda. Vinde comprar e sem dinheiro. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Tem algumas coisas que o dinheiro perde o seu valor. Porque quando Deus ordena a bênção, não é a condição que você está, não é o que você tem, não é a escola que você frequentou, não é quem indicou. Quando Deus ordena, já é sua. E Ele diz para nós não levarmos dinheiro, porque a missão, quem chamou, garante o processo dela. Então levante a sua mão e fale para a pessoa que está do seu lado com uma mão de abençoar e diga assim: o que Deus vai fazer não diz respeito ao que você tem, nem o que você é. Se fosse por isso, a glória era tua, a soberba estava na sua vida, mas o que Ele vai fazer, a glória é dele, o poder é dele e a honra é dele. Alguém pode receber aí, meu irmão? Não leve dinheiro algum. Nada, nada. Nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. O que Deus está dizendo para a gente? A gente tem que depender do provedor e não da provisão. Eu só vou acordar amanhã se tiver o que comer. Não, isso é provisão. Eu vou acordar porque o provedor vai soprar o fôlego. A provisão acaba, mas o provedor permanece. A provisão vinha todos os dias do maná para todo mundo. Provisão. E o provedor? Só que a provisão, ela estragava, ela acabava, comia e acabava. E o provedor, permanente na nuvem dele, estacionado em cima da cabeça de cada um. Então entre a provisão e o provedor, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu provedor, o Senhor é o meu sacerdote, o Senhor é o meu patrocinador, o Senhor me sustenta, o Senhor provém, o Senhor proveu, o Senhor proverá. Agora uma coisa, diga assim: estou alcançando o meu sucesso. Eu vou cumprir o ID de Jesus. Agora uma coisa que a gente observa nesse versículo 4 é: não se detenha para cumprimentar ninguém no caminho. Quando eu li isso aqui, eu falei: meu Deus do céu, aí eu vou mexer com a igreja. Não se detenha para cumprimentar ninguém no caminho. O que Deus está dizendo para isso? No meio do caminho, quando Ele te designa a fazer alguma coisa, quando Ele libera você para alcançar algum objetivo, quando Ele manda você realizar algum sonho, algum anseio do coração dele, alguém no caminho vai tentar te paralisar.
E por muitas vezes é conversando com você. E aí, quanto tempo? E a hora está passando e o lugar está te esperando. Então existem conversas tolas que não vai te levar a lugar nenhum. Quando Neemias chegou a Jerusalém para levantar o templo, se levantou o Sambalate, se levantou o Tobias. Neemias, esperto no espírito, falou: esses caras querem atrapalhar. Cada 1 minuto de conversa com eles é menos um tijolo que eu levanto. Então existem conversas que querem impedir a gente de levantar as nossas muralhas. Paulo vai dizer em Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe por que tem muita gente que não alcança a terra prometida, não cumpre o ídolo de Jesus, porque fica parado em conversas profanas, inúteis, tolas. Ficam parados em más companhias e conversações. Estava tudo bem com a Eva no jardim, até que ela parou para conversar com a serpente. Existe um sucesso que Deus já designou para a tua vida. Existe um ID, uma obra espiritual, física, familiar, material para cumprir. Mas essa obra pode ser comprometida com quem você vai conversar no meio do caminho. Se Ele designou um lugar para me ir, se Ele enviou os 72 de 2 em 2, Ele diz: cuidado, não se detenha quem vai aparecer no caminho. Lembra daquela profecia, daquele profeta velho e moço? Ele tinha que ir até a casa, ele tinha que cumprir a profecia, mas chegou alguém no meio do caminho e falou: ei, vem cá, Deus também fala comigo. E ali ele perdeu totalmente a bênção de Deus. Existem algumas pessoas que irão parar você no caminho, não é muito longe. Mateus capítulo 4, Jesus estava indo para o final da sua prova, do seu teste, terminando o deserto, no 40º dia. Quem chegou no meio do caminho? O diabo, querendo puxar assunto com Jesus. Eu acredito que Jesus foi andando dizendo: diabo, desiste. Ele: não, vou jogar mais uma. Desiste, não, vou jogar mais uma. Até que ele venceu a linha de chegada. Ele disse: finish, está consumado. Existem algumas propostas que irão chegar no meio do caminho, porque o diabo sabe se você romper essa linha, o diabo sabe se você romper essa má companhia, o diabo sabe se você romper as más conversações. Uma coisa é certa: a vitória já existe na sua vida. É muito fácil você levantar a mão, difícil é você praticar o que eu estou falando aqui. É muito fácil, glória a Deus, aleluia. Mas todo mundo tem alguém que está te paralisando no caminho, mas não tem coragem de abandonar. Depois fica cobrando Deus vitória. Por que isso não acontece, Senhor? Por que isso não acontece? Porque você não ouve o mensageiro. Você precisa ouvir o mensageiro. Você tem que parar com pessoas que andam te paralisando no meio do caminho. Você não foi chamado para o meio do caminho. A Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é fiel para te levar até o final. Você tem que olhar para a linha de chegada, e irá pessoas que tentarão te parar no meio do caminho, mas você não pode. Já viu aquelas conversas demoradas, irmãos? Não acaba nunca o assunto. Aí você fala: caramba, estou atrasado, poxa, vou perder o ônibus, vou perder o trem, mas está te pegando lá. Amado, segue a tua viagem, irmãos. Tem gente querendo te atrasar só para você não pregar a próxima estação. Segue a tua viagem. Fala com a minha mão aqui, ó. Estou indo. Oi, irmão, beleza, vem aqui depois. Dá uma meia de ignorante, talvez uma meia de tolo, mas se faz disso, porque o que mais tem é Satanás lançando as flechas dele, envolvida em pessoas, para te paralisar. E olha o que o texto diz para a gente: ninguém fique pelo caminho. Então, se Ele me enviou a um grande projeto, quem tem um projeto para esse ano ainda? Talvez não concluiu, porque no meio do caminho alguém te chamou e você deu atenção. O anjo foi lá em Sodoma, falou: Ló, o Senhor vai passar cerol nessa cidade toda aqui, fogo do céu vai descer. A mulher de Ló ficou olhando para onde? Para trás. Já teve uma conversa. Foi salva? Não foi salva? Virou estátua de sal? Quem foi salvo? Quem olhou para o alvo. E o Hebreus vai dizer para a gente: olhem para o alvo, não tire os olhos do alvo. Amados, quando você coloca um projeto, e quando Deus tem um projeto na tua vida,
você precisa estar muito atento, muito alinhado e muito afinado, porque o que vai ter de pessoas dando um sinalzinho para você parar, querendo pegar uma carona, mas não é que ele quer andar contigo, é que ele quer roubar o teu tempo. Existem roubadores de sonhos e existem roubadores de tempo, mas o Senhor está te trazendo um alerta nessa noite hoje, dizendo assim: não olhe, vai para a tua seara, vai para o teu campo, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não cumprimentar ninguém num caminho não quer dizer que você tem que ser ignorante. Tem pessoas, irmãos, que não vale ficar na esquina com elas. Saiu do trabalho, bom dia pessoal, estou indo. Chegou do trabalho, boa noite pessoal, estou indo. O fulano é metido, nem passa, o que tem aí para mim? O fulano é metido, nem para aqui na esquina, o que tem nessa esquina para mim? Eu estou no segundo período da faculdade, no terceiro período da faculdade, o que vocês estão fazendo? Nada. Eu estou trabalhando, saio de manhã e volto à noite, o que vocês estão fazendo? Nada. Parar com pessoas que não fazem nada, você fica igual a elas. Então cuidado para não se ater ao meio do caminho. No verso número 5 diz assim: quando entrarem numa casa, diga primeiro. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Que a paz de Deus esteja nessa casa. Se o que estiver ali forem agentes de paz, a bênção permanecerá. E se não forem a bênção, o agente de paz, ou a casa não receber essa paz, a bênção voltará para vocês. Amado, olha que palavra poderosa agora que Deus vai anunciar sobre nossas casas. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Eu vou anunciar mais uma vez, talvez você revigore isso sobre a sua casa agora, mesmo estando aqui. Não precisa ouvir isso na sua casa, você é a porta da sua casa agora. É só você abrir e receber essa palavra. Assim diz o Senhor, que a paz de Deus esteja nessa casa. Assim diz o Senhor, que a paz de Deus esteja nessa casa. Se o que tiver ali for um agente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará para vocês. Olha que tipo de abordagem incrível. Já que nós estamos no ID, ele ungiu, ele designou 70 de 2 em 2. Como é que a gente aborda as pessoas? Como é que a gente conversa com as pessoas? Primeiro, ele diz: quando vocês entrarem numa aldeia, numa casa, chamem a quem? O príncipe da paz. E ele é portador da paz que excede todo entendimento. Ele não perguntou como a casa está. Ele não perguntou se tem condição. Ele mandou nós profetizarmos sobre essa casa. E se a pessoa que está ali houver necessidade de sede, e a paz, se ele declarar paz também, a paz estará permanente sobre essa casa. Nós somos esse agente, nós somos esse no qual comportamos a paz que excede entendimento. Nós somos aqueles que batemos em casa, em vida em vida. Nós somos aqueles que através de rede social, do evangelismo pessoal, nós declaramos a paz. Por quê? Porque nós conhecemos ela. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Nós temos a paz que excede entendimento sobre nós. Por isso que nós somos cordeiros. Cordeiros são mansos, não somos lobo. E ele disse: se o anfitrião daquela casa receber aquela paz, permanecerá. A bênção, se ele não receber, a bênção voltará para vocês. O melhor modelo de evangelismo, casa em casa. Tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade de vir à igreja. Tem pessoas que têm dificuldade de chegar aqui, ou de locomoção, ou financeira, que muitas pessoas encontram essa ocasião, ou por falta de conhecimento, ou por uma visão turva que ela tem da igreja. Mas a igreja pode ir até ela. A igreja pode ir até ela. Eu fico imaginando, muitas pessoas, nós somos de uma igreja da visão celular. Nós somos uma igreja da visão celular. Temos 125 celas hoje. Quantas vidas já foram alcançadas por causa da cela? Agora, se o Senhor falou assim, ó, ide em casa, e a casa que receber, a paz repousará sobre essa casa. Eu fico imaginando, quantas pessoas disseram assim um dia: Senhor, vou comprar essa casa e ela é tua, mas a porta está fechada para o trabalho, a porta está fechada para a cela. Tem coragem de colocar um cachorro na casa, o cachorro no lugar de vidas. Não estou contra a galera do cachorrinho de estimação, etc e tal, mas tem mais cuidado com o cachorro do que com vida. Acha que vida dá trabalho, mas o cachorro urina a casa toda,
defeca a casa toda, requer banho, requer tosa, requer vacina, requer ração, requer um veterinário, e valoriza mais um animal, não que não tenha que ter, mas o problema é que tem pessoas que ilustram o animal é tudo, e não suportam vidas. Dizem que as pessoas são muito problemáticas. Quantas vezes o cachorro comeu o seu sapato? Quantas vezes o cachorro comeu a sua sandália? Quantas vezes o cachorro puxou o seu sofá e rasgou? Quantas vezes o cachorro fez o que você não queria? Será que nós estamos numa comunidade que a gente ama mais o animal do que as pessoas? Não estou dizendo para a gente odiar o animal, mas não quer dizer que você deve amar o animal e odiar as pessoas. E ele diz, a bênção vai revigorar sobre essa casa. Amados, a gente ora e diz assim, poxa, o marido não é convertido, a esposa não é convertida, o filho não é convertido. Pergunta, vim só para a igreja resolve isso? Você está numa igreja que a igreja vai até a tua casa. Você está numa igreja onde nós temos uma extensão da igreja semanal, quinta-feira. Você não participa da célula, você não quer uma célula na sua casa, mas quer salvação na sua casa. Como pode? O povo do século 21, o gato de estimação, o cachorro de estimação, o papagaio de estimação. Você tem que amar aquilo que está no coração de Deus, não que Deus não ama os animais, mas Deus ama a vida, Deus ama ser humano, e nós hoje amamos mais os animais de estimação. Glória a Deus. Onde eu moro, irmãos, eu vejo muitos moradores, quando eu chego de madrugada, levando o cachorro para fazer as necessidades dele, de manhã os cachorros para fazer necessidade. Eu quero ver um pai desse pegar um filho para fazer isso, para dar uma passeada na pracinha. O pai chega cansado do trabalho, aí o filho fala, todo energizado, né? Pai, quero passear. Ele não leva, mas um cachorro ele leva. Deus nos chamou para ganharmos vida. Não sou contra os animais, mas eu sou a favor das vidas. Toda casa que vos receber, declara essa casa de paz. Sabe o que eu fico receoso com o que vai vir agora? Ele diz, a casa que não vos receber, a casa que fechar os portões, haverá mais rigor para essa casa do que para Sodoma e Gomorra. Não permitir que Jesus entre na sua casa através de um mensageiro, e quando eu digo mensageiro se você não quer uma cela, você precisa levar alguém para orar na sua casa. Pastor, mas eu já oro, sua família não acredita em você, você oscila muito. Os palavrões que você fala dentro de casa, na verdade, com o primeiro a se converter na sua casa, você pensa que seus familiares são desviados, mas na verdade muitas vezes desviado é quem vem até para a igreja, porque se você fosse crente de verdade, alguns deles já estariam aqui. Por muitas vezes a gente fala assim, minha casa é uma luta. Não é uma luta, que quem tinha que dar esperança não dá, quem tinha que ser exemplo não é. Então deixe que alguém habilitado, no qual o Senhor está enviando, vá na sua casa e anuncie paz nesse lar. Pelo menos concorda, irmãos. Pelo menos, pelo amor de Deus, pelo menos concorda, irmãos. Pelo menos diga amém, Senhor. Porque uma vez que eu rejeito essa paz, ela vai embora. E ele diz, vou sacudir a poeira do pé. E haverá mais rigor para essa casa que fecha as portas. Eu fico imaginando uma igreja igual a nossa. Encontro, reencontro, fruto fiel, consolidando. Quem tem reencontro aqui, irmão? Levanta a mão. Eu não faria isso. Quem tem fruto fiel? Pergunta de fruto fiel, lidera uma célula? Foi fruto para quê? Incompatível. Eu quero a unção, mas não cumpro a missão. Irmãos, a unção requer compromisso com a missão. O consolidando o fruto fiel está vindo aí. Para que você vai, cara? Aí vai ficar chateado que o líder não vai te indicar. Como é que a gente vai te expor um conhecimento a um próximo nível se não tem o exercício do que você ouve? Será que hoje Deus não está falando para você assim, presta atenção? Será que hoje Deus não está falando para a gente assim, presta atenção? Você é uma casa dessa que eu estou batendo dizendo, seja o meu agente de paz. Será que Deus não quer te enviar? Será que Deus não quer usar você? Aí vai para quantos ainda?
É um seminário, é 2 seminários, é curso disso, é curso daquilo, é Bíblia desse jeito, é Bíblia do outro, mas cadê o resultado? Quantas vidas você traz semanalmente para a presença de Deus? Quantas pessoas vocês vão visitar para orar e curar? Meu evangelho, meu Deus, você é um idólatra de si mesmo. O reino de Deus precisa ter sentido, irmãos. Eu não estou dizendo que o ambiente religioso é isso aqui, não. Eu estou dizendo lá fora, irmãos. Já experimentou, irmãos, dar um abraço em alguém no posto de gasolina? Parar na padaria e entender que não é o forno que está atrasando, é Deus que está querendo te usar lá, irmãos? Você acha que tem um carro com pneu furado na rua à toa, irmãos? Se Deus mandou você ver aquela situação, tem alguém desesperado que teve que Deus paralisá-lo para você ser um mensageiro. Mas a gente anda assim: estou ocupado, Deus vai enviar outro. Encontro, consolidando, fruto fiel, 4ª pessoa da Trindade, invadiu o 3º céu, cheio do azeite, só não tem a funcionalidade. É lamentável me preocupar com a roupa que vai vir, bater carteirinha, tirar foto no final da célula aqui do culto, mostrar para o líder: tive presente no culto. E a semana? Quantas vidas você vai ganhar essa semana? Qual o perfil seu que você vai mudar de cristão? Como que o inferno está te enxergando? Como um parceiro? Um sócio? Como o céu está te enxergando? Como um cooperador, um embaixador? Ei, metanoia, irmãos. Já mudou para 1, 2, 3, 10 igrejas, só não mudou de comportamento. Entra ano, sai ano, vive à base de promessa. E o Senhor está dizendo assim: eu quero cumprir o ID. Vou repetir mais uma vez. O Senhor está dizendo: cadê o meu ID? Qualquer casa que vos receber, declare a paz seja nesse lar. E qualquer casa que não vos receber, a paz voltará para vocês. Verso de número 7. Permaneçam naquela casa que te receber, e comam e bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece o seu. Repete comigo: permaneça nessa casa, comam e beba o que lhe derem. Já olhou isso aqui, a íntegra? Não é o cardápio que você quer, é o que eles têm para oferecer. E por muitas vezes ele não tem nada, mas Deus está dizendo: fica lá. Muitas vezes não é do jeito que você quer, mas Deus está dizendo: fica lá. Muitas vezes não fala como você quer, mas Deus está dizendo: fica lá. Quando não tem o que a gente quer, Deus tratando a gente. Quando não é da forma que a gente quer, Deus tratando a gente, mexendo a gente, pondo a gente no nosso próprio lugar. Não é o cardápio que você quer. Trouxe de manhã aqui, na casa da Deise, o Luiz, tomei café com adoçante, foi um luxo, até bolo. Uma vez fui na casa de uma pessoa, e ela passou um café, mas foi tão carinhoso o café, em que ela pôs açúcar direto. Aí eu falei: já botou açúcar? Ela: não, aqui a gente não usa adoçante. Eu falei: Jesus do céu, misericórdia, mas me dá só um tasquinho. Bebi um cafezinho. O que o Senhor está dizendo? Não façam desfeita do que lhe irão oferecer. Não existe na casa dos outros: eu não gosto, eu não sou fã, eu não como isso. É judeu agora? Era um costume do judeu, de receber alguém na casa e servir bem. Você não vê quando Jesus foi na casa de Marta e Maria? Servir bem. E às vezes eu quero que a pessoa me ouça, mas eu não quero receber o que ela tem para me dar. Eu quero que ela engulha o evangelho goela abaixo, mas eu não sou capaz de receber um simples copo d'água que ela quer me dar, porque eu tenho um nojinho, eu não gosto, eu não como isso. Quando a pessoa na casa dela oferece que você não gosta, é Deus colocando você no seu lugar. É verdade ou não é? Quer luxo? Vai para o restaurante, amigo. Pastor, na minha cela tem traquinas. Leva manteiga.
bota um patezinho. Por muitas vezes, esse ide de casa em casa, a gente acaba, às vezes, vocês aqui, escolhendo uma célula melhorzinha, uma célula mais arejada, uma célula mais confortável, com um líder mais qualificado. O cara exige aquilo que ele não é. E ele diz: não saia dessa casa, fique lá e receba o que eles lhe derem. Mas a gente lhe dá no direito de uma escolha. Quando a gente pula essa matéria, a gente vai ter que cumprir lá no final, pode acreditar. Você pode até mudar de igreja, pode até mudar de célula, mas essa matéria vai ficar pendente. Deus, uma hora, vai te levar lá de novo. Então, irmão, se quiser fazer e cumprir, cumpre agora, caladinho na sua, fica tranquilo. 2 pessoas para dizer amém? Permanece naquela casa e come e beba o que eles lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Eu conheço pessoas aqui na igreja que já viram defeito em 10 células, só não viram defeito em si próprio. Não mude de casa em casa, fique nessa casa. Pastor, mas está insuportável. Você não faz o número 2 cheiroso, não. E você nessa Coca-Cola toda, não. Não mude de casa em casa. Se ele me enviou para aquela casa, se ele me enviou para aquela família, é porque está contando comigo. E eu não posso desistir, porque ele não desistiu de mim. Ah, pastor, mas é muito difícil aquela vida. Era igual a você. Na verdade, você está com o espelho na frente, não aguenta se olhar. Não mude de casa. E a gente vive tramitando isso aqui, dizendo: Senhor, me dá outra vida mais fácil, mais fácil, mais fácil, mais fácil. Você não era. Você não era essa Coca-Cola toda, você não era essa facilidade toda. Agora quer molezinha? Chegou agora, né? Quer sentar na janela? Vai não, irmão. Vai não. Receba o que lhe der. Não escolha o que comer. Não faça requisito de cardápio. Não diga, tem que ser desse jeito. Se submeta à missão. Encare a missão com unhas e dentes. Não fique mudando de casa em casa. Não ore pelo conforto, pela comida. Ame as pessoas que Deus te colocou. Quando entrarem na cidade e ela os receberem bem, comam o que lhe oferecer. Pastor, eu não gosto de sushi. Vai comer. Vai comer. Pastor, eu não gosto de suco de melancia. Quando a pessoa te oferecer, você fala: é o meu predileto. Nossa! Muitas vezes somos reprovados na missão porque nós não entendemos como ela tem que ser. Olhamos aqui, algumas carinhas olhando aqui: esse pastor grita muito. É para te consertar, porque aquele que falou manso não mexeu contigo. Aquele que falou mansinho, ditando aqui todo o dicionário, não mexeu na tua vida. Você está com um pecado incubado de 20 anos. Aí chega uma agora que requer doutrina, posicionamento, etc e tal. É assim que Deus age. Tem alguém comigo? Amém. Aí você vem velho, né, de evangelho, cascudo, aí Deus te coloca numa cela com um líder de 19 anos. Aí você fala: a idade dele é o que eu tenho de igreja. Se aposentou, é? Pagou INSS, foi? O reino dos céus agora é por tempo? Tem alguém comigo, não? Ah, dá um abraço no lindo do seu lado. Fala para ele: você é um chocolate. Você é o meu prestígio. Quem aqui já foi numa casa? Quem aqui já foi numa casa em que você não dava nada, mas teve tudo lá? Levanta a mão. Eu não dava nada não pela situação financeira, mas que a família lhe encontrava. Eu fui visitar uma pessoa até que estava aqui de manhã, os pais do Marquinhos. Não era condição financeira, mas eu fui visitar 2 senhores de idade, a mãe do Marquinhos, acidentada, acamada. Quando eu cheguei lá, eu fiquei de queixo caído. Eu fiquei tão constrangido que o meu lugar era embaixo da mesa.
Dois senhores de idade, montaram uma mesa, aquela mesa de vovó e de vovô. Eu fiquei até assim, cadê o meu Danone? Tudo quanto é tipo de pão, cavaquinha, suco, cafezinho. Gente, era tão cuticute que eu falei, vou morar aqui. Conversação já tive em Castelo, que nem água foi lhe oferecido. E a Bíblia diz que a água é o mínimo que alguém pode oferecer, ao ponto de você ficar com a garganta seca, mexer com a língua, dando sinais, e pessoas não percebem. O reino de Deus não é de aparência. O reino de Deus é mais gerido por comportamentos. Dona Angélica, que bom ver a senhora aí, viu? Estou reconhecendo todos agora. Tatá, levanta a mão. Gente, dei aula para essa menina, não acredito que eu estou ficando mais jovem. Me falaram que vocês estavam vindo aqui, eu estou vendo agora. Meu Deus, dei aula para essa menina, gente. Jesus do céu. Por isso que eu estou jovem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Podemos receber nossos irmãos? Sabe o que é comportamento? Comportamento não é o luxo, não é o carro, não é o salário, não é a casa. Comportamento é se importar, é compartilhar, é o que eu tenho, não dividir, mas o ato de dar é provocar a multiplicação. Muitas pessoas entendem o dar como dividir ou subtrair, não é. O dar é você provocar uma multiplicação do pouco que você tem. Onde você encontra isso? A viúva que atendeu o profeta, ela não dividiu, ela multiplicou. E a farinha não acabou, e o azeite nunca terminou. Alguém comigo aí, não? Mas a cidade, verso 10, que recusar recebê-lo, saiam pelas ruas e digam: limpamos nossos pés desse pó, sinal de reprovação, e saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu destaquei essa parte porque ela fala sobre rejeição, porque nem todos irão concordar contigo. Essa semana eu conversando com uma pessoa, e a gente falando sobre a igreja aqui, ele é daqui, ele disse assim: pastor, você faz o coletivo para a igreja, então no coletivo está embutido, você pensa num bem próprio para todos, e o coletivo teu, você vai desagradar muitos, porque você quer fazer o coletivo, não individualismo. Então quando a gente está na condição de querer o benefício para todos, chamado coletivo, vão se levantar um e dois. Mas o texto diz que a cidade, Fabrício, que não te receber, sacode a poeira, e vai ter um juízo sobre ela, e muitas pessoas estão sendo paralisadas, porque estão achando que há sobre elas uma rejeição, estão colocando a rejeição como uma ineficiência, dizendo: eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer. Não, a rejeição às vezes é um sinal que você está fazendo a coisa certa, trabalhando para a pessoa certa, e Deus é na tua vida, porque no meio dessa rejeição, olha a palavra que ele diz: o reino de Deus chegou. Então, por muitas vezes, por você falar a verdade, será rejeitado, mas a verdade da rejeição é uma: você está fazendo o que o reino de Deus quer, e isso é o que mais importa. Se duas pessoas entenderem isso aí, dá um glória do tamanho da tua vitória aí. Se tem uma pessoa para nós que é exemplo de rejeição, é Jesus, Paulo. É o nosso Senhor Jesus. E nós temos a rejeição como assim: poxa, ninguém me ama. Não, cara. Talvez o que você esteja fazendo está incomodando as potestades que está atuante ali. Então nem sempre a rejeição não é que você não presta, não é que você não sabe fazer, é que o mundo espiritual está querendo te usar para acabar com aquele mal. E aí você vai ver muitas pessoas entortando o bico, virando a cara. Mas eu digo uma coisa para você, pergunta para mim o que é. Eu tenho convicção, pergunta o que é. Eu vou falar nessa hora: maior é o que está em você do que o que está no mundo.
alguém te olha de olharzinho 47, olhe com o olhar 48, cresça. Cresça no meio dos lobos, cresça no meio dos lobos. Você é cordeiro e o leão está do seu lugar. Falar de inveja e rejeição, sabe por que a Bíblia diz que o leão, o vosso adversário, o diabo, anda rugindo como um leão buscando a quem possa tragar? Fica aqui, por favor, Rafa. Cordeiro Santo. Ó. Sabe por que o leão está rugindo? Vire para lá, meu filho, por favor. Obrigado. Sabe por que o leão está rugindo? Porque o leão só ruge não é quando ele vê uma presa. Presa ele pega em silêncio. O leão ruge quando ele vê outro leão na frente dele. Se o inimigo tem rugido na sua vida, se o inimigo tem bravado na sua vida, se o inimigo tem tentado tacar pedra em você, se o inimigo tem tentado te derrubar, é porque ele está vendo que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Deixa ele rugir, maior é o que está em nós. Alguém recebe isso aí no teu espírito? Os que foram escolhidos por Deus, a maioria deles foram rejeitados. Homens errantes, no qual o mundo não eram dignos. Eu sei que essa palavra é muito forte, da rejeição para muitos de vocês. Porque por muitas vezes a gente acha que tapinha nas costas significa aprovação. E não é isso. Às vezes quando Deus se levanta, quando se levanta uma rejeição, Deus está querendo te usar para acabar com aquele principado, aquela potestade que está atuante. Aprendam a ser aprovado no meio das rejeições. Entenda sempre, grave isso. Se o diabo está feroz, rugindo, buscando quem possa tragar, não é porque ele está olhando você, ovelhinha. Se ele quisesse te tragar, ele ia em silêncio, te pegava como uma presa. Se ele está rugindo, se ele está gritando, se ele está causando algum alvoroço de rejeição, se ele está tentando te arranhar, é porque ele está vendo que o leão da tribo de Judá está ao seu redor. Engraçado que o texto diz que o diabo está ao nosso derredor. Diga comigo, derredor. Derredor, não é ao redor. De é aqui, redor é aqui. É como se eu estivesse aqui e ele está ao meu derredor. Ele não está ao redor. Por que ele não está ao redor? Porque Deus enviará anjo ao teu respeito. Existe anjos liberados para te protegerem. Ah, querido, Salmo 91:11, dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para que não tropeces. Ei, se tem alguém frágil, somos a gente. Se Deus não tivesse lutado pela gente, todos nós estaríamos aqui sucumbidos. Sabe por quê? O inimigo, ele é velho. Ele existe. Ele tem armas de lá de trás. Ele conhece a tua geração. O inimigo sabe o teu próximo passo. Ele não é onisciente. É porque ele vem estudando a sua família. Ele vem vendo algumas coisas de geração em geração, DNA. Ele vem te estudando. Ele vem na patologia, ele vem na espiritualidade. Ele sabe o que teus pais anteriores mexeram no espiritual. Ele sabe qual foi a religião anterior da sua avó. Ele sabe como entrou o nível da idolatria, da sexualidade, do vício na sua vida. E ele tenta fazer com que isso seja uma realidade. Só que quando nós encontramos Jesus, toda maldição hereditária é quebrada. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo o ciclo da carne. Tem alguém aí, meu irmão, em nome de Jesus, amados? Pelo amor de Deus. Então, o texto nos dá base dizendo que há um mensageiro sendo enviado. E quando eu rejeito esse mensageiro, eu sou um lobo. Eu posso até dizer, eu sou ovelha, mas na verdade, por rejeitar a palavra, eu me torno um lobo. Tem muita gente que acha que rebeldia é apenas tacar uma pedra. Você sabia que algumas rebeldias é não concordar? E tem gente com esse jargão de hoje. Eu não concordo com tudo. Tudo que você faz é perfeito?
Então quem deu o direito de você achar porcentagem perante aquilo que Deus quer? E a gente fala, não, eu estou lá, mas não concordo com tudo. Que não concorda com tudo o quê? Olha quem está falando. Quem lhe deu esse direito de questionar algumas coisas? Entramos num campo minado da rebeldia por discordar. Não quer dizer que a gente possa pensar junto, é a mesma coisa que você tem direito de concordar. Por muitas coisas que a gente discorda, é porque não fala diretamente com a gente. Mas talvez o teu discordar é a forma que Deus está falando com o outro. Tem que ficar perceptível que o culto não é só para você não. Tem muita gente querendo uma palavrinha que você não concorda, mas que é chave para ele e para ela. Aí você fica questionando o que Deus está falando com os outros. Está comigo aí não? Você quer exclusividade? O culto é para todos, é universal. Ainda tem um monte de gente ouvindo a gente na internet. Então não se dê o luxo de você questionar alguma coisa. Se Deus está falando é porque Ele tem endereço para a palavra. Vou repetir mais uma vez, se Deus está falando é porque Ele tem direito, Ele tem endereço para a palavra. O verso número 16 diz assim, quem aceita? Então Ele disse aos seus discípulos, quem aceita a sua mensagem também me aceita. A mensagem é de quem? A mensagem é de quem? Mas quem foi enviado? Diga eu. E Ele está dizendo, quem aceita a sua mensagem? A figura que está sendo representada é um discípulo. O discípulo está portando uma mensagem que não é dele, autoria dos céus. Ele está dizendo, quem recebe a tua mensagem me recebe, me aceita. E quem os rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Amados, não devemos menosprezar a mensagem de Deus, da forma que ela vem. Falei de manhã e torna a repetir, faz assim com seus ouvidos. Imagine João Batista gritando hoje aqui no púlpito, aqui, pregando aqui em cima, raça de víbora. Imagine como seria chato para a gente ouvir isso. Imagine a grosseria do modo da pregação de João Batista, mas era necessário, porque ninguém prepara caminho com vassoura, é com pá, é com enxada. Aquele que vem preparar o caminho pode ficar varrendo, tem que cavar, e cavar às vezes é da forma que você não quer, mas é assim que se aplana a estrada, irmãos. Não dá para aplanar uma estrada, irmãos, com um carrinho de brinquedo, vai dar uma fricção, não. Se aplana a estrada, irmão, com um trator, a pá vem e rasga tudo que está por baixo. Se o Senhor falou, João Batista é a voz que clama no deserto, procure entender que essa voz é uma voz que muitas pessoas irão ouvir. Tem alguém comigo aí, não? Quem me recebe, quem recebe vocês, quem recebe o mensageiro me recebe, mas quem rejeita o mensageiro também está me rejeitando, e quem me rejeita também rejeita o Pai. Uma vez que você rejeita o mensageiro, é quase você dizer, é a verdade, Jesus saiu da sua vida e Deus também. Porque a condição do mensageiro aqui é a condição de embaixador. O que é uma embaixada? Por exemplo, qualquer um país de fora, vamos pegar um país mais conhecido mundialmente, os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma embaixada aqui no Brasil. Então existe um embaixador americano que está atuante aqui no Brasil e na embaixada. Ele representa o país mesmo longe, é uma casa dos Estados Unidos aqui. Suponhamos você cometer um crime, que nos Estados Unidos não é crime, mas aqui é. Você cometeu um crime. Se você correr e entrar dentro dessa embaixada, nenhum brasileiro, nem político, nem polícia pode entrar para te pegar. Você entrou fora da sua geografia, mas entrou dentro do ambiente onde você está protegido. O que o Senhor está dizendo? Que quando nós somos mensageiros, nós somos embaixadores. Nós não somos daqui. Estamos só representando da onde nós vimos. E melhor da segunda parte, pergunta para mim o que é. Uma vez que você está no comando da embaixada, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ninguém pode tocar em você. Ai daquele que tocar nos pés do ungido. Ninguém pode. Ninguém pode, porque você é uma figura que está representando os céus. Fora dele, mas na extensão dele. Você está entendendo que a sua vida é uma embaixada, que a sua casa é uma embaixada, o seu casamento é uma embaixada, os nossos filhos é uma embaixada, a sua empresa é uma embaixada. Você está entendendo, amados? Aonde você estiver, irmão, use essa autoridade que Deus delegou para você. Duas pessoas podem dizer amém aí, meus irmãos?
Agora a parte boa, e terminando aqui, verso 17. Quando os 72 voltaram, relataram com alegria: Senhor, Senhor, os demônios nos obedecem em sua autoridade. Que legal, né, irmãos? Lê para mim aqui, por favor, todos vocês, 1, 2, 3. Senhor. Os discípulos voltaram e relataram com o quê? Com o quê? Repete comigo, alegria. Mais uma vez. Mais outra. Mais uma. A última. Agora só para fechar. Voltaram com alegria e disseram assim: Senhor, os demônios obedecem. Sabe o que é isso? Você está dando relatório? Você vê, eles foram, o texto diz que ele enviou para curar, para libertar. Eles nem falaram de cura. Porque, irmão, curar, você não vê uma ação do demônio saindo. Por muitas vezes a cura é interna. Você ora, a cegueira não é algo visível, é invisível para quem não está vendo. Mas você olha para a cegueira, o cara fala: estou vendo. Você fala: não senti nada. Porque o milagre foi dele. Agora você vê alguém possesso, um gadareno, e você ora, você vê ele se contorcendo, você vê ele mudando a voz, você vê ele com força, no qual o homem comum não consegue segurar. Aí você dá uma autoridade: em nome de Jesus, dobra o joelho agora. E aquela potestade, aquele principado, aquela casca dobra. E você dá uma autoridade para o inferno. Sabe o que é isso? Você não foi lá, o inferno está aqui, mas você está com autoridade, porque você é representante do céu, tirando essa entidade. E o texto diz para a gente que diante do relatório de cura, do aleijado que levantou, etc e tal, ele está dizendo que o que eles ficaram mais entusiasmados foi que o inferno não pode contra o escolhido de Deus. Senhor, o diabo nos obedece em teu nome e com alegria, mas isso tem um perigo. Faz assim, vem coisa aí. Não, faz direito, por favor, vocês são tão carinhosos. Fala, tá vindo coisa aí. Jesus olhou a alegria. E sabe o que ele quer dizer com essa alegria? Os discípulos estavam em êxtase. Agora a gente vai vencer, o diabo não pode contra a gente. E a Bíblia diz: quem está de pé, vigie para que não caia. Lembra do que eu falei? O diabo é astuto. Ele faz leitura de território. Ele não te pega, David, no momento que você está forte. No momento que você está forte, ele fala: vou esperar acabar essa energia. Ele vai te pegar aonde você está mais fraco. Jesus entrou no deserto, 40 dias. No primeiro dia o diabo não veio. No 39º também não. Quando ele veio, Jesus teve fome. E quando a gente apresenta alguma necessidade, vem um diabo com a proposta. Agora, dentro desse texto, os discípulos estão pulando, saltitando. Vencemos o diabo. Jesus vai dizer para eles uma coisa. Sabe aquela coisa do discípulo chega todo entusiasmado? Aí você coloca ele no senso dele, porque pode entrar soberba. Ele pode achar que é ele que está curando agora, pode achar que é ele que está libertando agora. Daqui a pouco ele está orando, nem no nome de Jesus, em meu nome sai. Ou no nome do qual Jesus que Paulo prega sai. Aí Jesus vai colocar eles no lugar dele, Fabrício. E vai dizer assim, Monique, no verso 18. Então lhe disse, irmão, depois de uma alegria, Ronald, depois de uma alegria daquela, Jesus vai usar a palavra para colocar cada discípulo no seu lugar. Então lhe disse, viu o quê? Satanás caindo do céu como Jesus está dizendo assim: eu já ouvi e vi o que aconteceu com ele. Por quê? E tu, querubim ungido, que andavas por pedras fogueadas, tu que era perfeito, até que num dia foi achada iniquidade em ti. Que iniquidade é essa? Ezequiel 47, Isaías 14, e eu subirei ao altos céus, e assentarei o meu trono acima do Deus Altíssimo, e serei semelhante a Ele. Sabe que algumas coisas na nossa vida não vão ser atendidas? Porque se tudo que a gente pedir aos céus, e tudo que a gente botar a mão for curado, a gente acha que o poder é nosso. Então tem algum momento da sua vida que você não vai ser atendido. Não é porque Deus não quer, é porque não é necessário. É porque a gente precisa se colocar no nosso lugar, senão tudo que a gente pedir vai ser lhe feito, a gente vai acabar sendo alguém igual uma criança que chora por qualquer coisa e que fica muito alegre, eufórico e fica energizado com tudo e não traz o senso da realidade. A gente vai ficar, na verdade, mimados demais. Eu tenho oração direta com Deus. Daqui a pouco você é a pessoa idolatrada da igreja. Por quê? Porque você é a pessoa mais procurada. Porque tudo que você fala dá certo, tudo que você ora acontece. E isso é muito perigoso. Você acaba sendo um objeto de desejo
um objeto de idolatria de muitas pessoas. Então Jesus vai dizer para os discípulos a receita: cuidado, Satanás era da mesma forma, era perfeito, tudo o que ele falava acontecia, porém se achou iniquidade nele, ele se achou que era Deus. E por muitas vezes, algumas coisas na nossa vida, orações que a gente faz para o Senhor é ouvida, mas algumas não serão atendidas, porque senão a gente vai ficar muito mimado, e é necessário que algumas coisas não sejam feitas para nós. Aquela velha frase, em que todo mundo conhece, não é bíblico, mas Deus não vai dar asa à cobra. Deus sabe, se Ele fizer algumas coisas, o que nós somos capazes de fazer com aquilo que Deus vai dar, ou com aquilo que nós queremos. Então algumas coisas na nossa vida, é necessário olhar para isso aqui, e Jesus está dizendo, cuidado que Satanás estava com essa síndrome da alegria. E aonde eu quero terminar aqui, que Jesus fazia as obras de Deus, Jesus curava e libertava, e Ele não ia fazer churrasco, Ele não ia para o monte, Ele não ia fazer um culto de ação e graça, Ele ia para o monte orar, Ele entregava aquilo ao Pai. Jesus atribuía a glória do que Ele fazia na terra ao Pai, e agora Ele chega para os discípulos numa nostalgia deles, uma alegria tamanha, e diz assim, cuidado, eu vi Satanás. Quando ele diz eu vi Satanás cair, ele está dizendo, eu já conheço essa síndrome, de achar que você é o melhor do louvor, de achar que você é o melhor da pregação, de achar que se você não tiver as coisas não acontecem. Cuidado! Cuidado! O que ele está dizendo? Que qualquer um que fosse enviado faria, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Porque dele para ele são todas as coisas. Há poder no nome de Jesus. Quem crê aí reage no seu lugar. Imagine os discípulos chegando alegre. Diga alegrão. Diga alegrão. Todo mundo feliz da vida. E de repente no verso 20, Jesus vai acabar com a alegria dele mais uma vez, dizendo qual o motivo da alegria no céu, não na terra. Irmãos, quem não fica contente? Vamos orar por um câncer aqui, ser expulso, o câncer ser colocado para fora. Legal, a pessoa de câncer daqui um dia vai morrer. Lázaro foi ressuscitado dos mortos? Sim, João 11. Depois morreu de novo, e nem se contou a segunda parte da vida dele. Agora a alegria no céu permanente é essa, irmãos. E Jesus vai dizer para ele qual o motivo da alegria no céu. Mas não se alegre porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegre-se porque o seu nome estão registrado no livro do, diga, servindo e sendo salvo. É isso que ele quer. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se não curar, Ele é Deus. O que não pode acontecer é o meu e o seu nome ser riscado no livro da vida. Eu não quero de maneira nenhuma que nenhum de nós chegamos naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, apartai-vos de mim. Não, eu quero ouvir o Salmo de número 24. Entrai pelas portas, oh, para o gozo do meu Pai celeste. Alguém recebe aí, meu irmão? É isso que Deus quer. O que Deus quer da gente? O nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida. Esse é o maior testemunho de uma conversão. É isso que a igreja tem que celebrar. Não é ficar pedindo nome de RG, CPF, revelação. A revelação na igreja é a palavra sendo lida, irmãos. E a revelação na igreja é o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. João estava triste na ilha de Pátimo, cabisbaixo. E de repente alguém bateu no ombro dele e disse assim: não chore. Como não vou chorar se ninguém consegue abrir o livro? Eu quero saber se meu nome da galera está escrito aí. Não chore. Por que não chore? Olha quem está vindo aí. O leão vai rugir, irmãos. O leão vai rugir, os céus serão abalados,
Jesus está voltando. Fique de pé no seu lugar. Sob um trono de justiça, haverá um rei, ele voltará para governar as nações em amor. Olha o rugido do leão.